último minuto. Pastor, pegando esse gancho, né? Até mesmo pra gente falar sobre a glorificação, né? Sim. A gente passou agora a Páscoa, né? Uhum. E já ouvi, não sei se eu já ouvi uma teoria dizendo que a ressurreição de Cristo foi uma fraude, né? Sim. Ou seja, que os médicos dizem que ele podia estar em coma, né? Sim. Eu digo isso porque eu já ouvi em rodinhas sem ser igreja, né? Lá fora, meio secular, faculdade, né, de gente falando que não, isso não foi verdade, foi um coma que ele entrou, porque o próprio túmulo, né, não foi ele, não era dele, alguém foi lá e foi muito rápido, enfim, né? Como explicar tudo isso? A gente acredita, né, na ressurreição. Sim. E como explicar até mesmo isso para essas pessoas, quem estiver vendo, assistindo a gente, já passou por uma situação dessa, né? E lógico, isso jamais abalou minha fé, Sim. mas é uma teoria, né, que as pessoas vêm falando, entre diversas teorias. Como explicar isso e o que a Bíblia fala, né? Uhum. Bom, a ressurreição, ela vai exigir da gente um fator de fé e sobrenatural. Não é algo comum, a ressurreição. Qual é o problema dos homens terem dificuldade de entender a ressurreição? Isso vai gerar no problema da morte. A morte, ela é um fator que causou um declínio na humanidade muito forte. O homem não foi feito para a morte, ok? Eu estou usando uma visão teológica, né? A morte, ela entra por causa do pecado e o homem é afetado por ela. No dia que dela comer, certamente morrerás. Então isso é uma sentença. Se você ler Gênesis 5, ali tem uma genealogia pré-diluviana, né? Aquela genealogia. E ele, no final de cada personagem daquele que viveu 500, 600 anos, tá sempre dizendo assim, ó, morreu, e fulano viveu 900, morreu, 800, morreu, ou seja, se cumpriu. Então a morte, ela não é bem aceita e nem bem entendida pela humanidade, ok? Então existem complexos e dificuldade de se entender como que se resolve esse problema. E isso é desde os tempos antigos, que reflete na humanidade de hoje. Se nós pegarmos aqui um pouco a história da humanidade, nas civilizações mais antigas possíveis, nós vamos ver que dentro da cultura deles, todos eles até acreditam em vida após morte, mas nenhuma delas garante que alguém volte de lá. Você pode pesquisar, pode ler. Desde os mesopotâmicos, você pega os egípcios, então, você pega o mundo dos mortos dos egípcios, é uma coisa de doido. Eles acreditam na vida do além, mas não tem possibilidade de voltar. Né? Os gregos, por exemplo, os gregos, eles acreditam no Hades, né? Lá no mundo inferior, onde as almas vão, lá pro fundo, né? E é dividido em camadas. Aí tem o Tártaro, que é o lugar onde as pessoas, os piores criminosos, as pessoas mais ruins ficam. E no último ponto tem os Campos Elíseos, né? Os Campos Elíseos é como se fosse o céu dos gregos. Mas segundo a mitologia grega, mesmo no Campos Elíseos, que é onde o morto recebe a bem-aventurança, eles estão incompletos. Eles sentem falta daqui, ó, do mundo no corpo. Ou seja, mesmo no chamado céu grego, eles queriam estar vivos. Eles queriam voltar. O que é isso? Isso é uma expressão daquilo que é complexo. O homem não sabe resolver o problema da morte. Quando alguém chega e diz, olha, eu venci isso aí. Eu tenho poder sobre trazer um morto de volta à vida. Isso dá choque, dá um nó na mente das pessoas. Aí as pessoas têm dificuldade de crer, de acreditar. Então ela vai arrumar todo tipo de argumento para tentar invalidar a crença do cristianismo. Porque a crença do cristianismo, ela gira em torno da ressurreição. Se você arranca a ressurreição, vai embora para casa, fecha a igreja, acabou. Fechou o balão, velho. 1 Coríntios 15. Coluna vertebral da fé cristã é a ressurreição. Se você invalida isso,
Acabou a fé, cara. Se alguém fala assim, olha, achamos o corpo de Jesus, por exemplo, né? Nunca vão achar, Nunca. claro. Achei o corpo dele. Acabou. Há uma tentativa de invalidar isso. Há uma tentativa, há uma busca de querer se invalidar a ressurreição de Jesus. Para que a fé cristã, que é um grande inimigo, vamos dizer assim, da pós-modernidade, porque o propósito dessa pós-modernidade é acabar com a fé cristã, porque é ela que freia algumas atrocidades, alguns pensamentos ideológicos. Ainda não tomaram mais forças por causa do cristianismo. Né? O cristianismo, a fé cristã que traz traz esse equilíbrio na humanidade. Eu preciso invalidar isso. Eu preciso arrancar o cristianismo fora para que eu possa introduzir as minhas ideologias. Como é que eu acabo com o cristianismo? Eu preciso invalidar naquilo que eles mais creem. O quê? A ressurreição. Então é uma tentativa que sempre vai acontecer, sempre vai existir. Vão ter sempre alguém tentando invalidar a fé cristã. Aí vão desde dessa origem. É um coma, muito tempo. Mateus 28, a primeira mentira está ali. Os soldados recebem um dinheiro para dizer que os discípulos roubaram o corpo dele. Então ali a primeira mentira ali. Depois vocês leem Mateus 28 lá. Né? Os guardas são subornados a mentirem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Ou seja, já começaram a propagar uma mentira ali. Então, dizer que Jesus não ressuscitou não é coisa nova. É coisa antiga. Mateus 28 já mostra isso. Então, sempre vai ter alguém dizendo que Jesus não ressuscitou. E isto aqui segundo a teologia de Paulo, 1 Coríntios 15, é uma heresia. E você negar isso, você está negando a fé cristã. E nós somos salvos não é por causa da morte. Nós fomos salvos porque ele ressuscitou. Que se ele não ressuscita, não havia salvação. Estaríamos todos perdidos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Então, porque ele ressuscitou, nós temos garantia que vamos ressuscitar também. Então, está no campo da fé, está no campo do sobrenatural. Se eu nego isso, acabou a fé cristã. E volta e meia alguém vai vir com uma narrativa dessa, para invalidar. E quando ele volta, ele ressuscita, ele volta com o corpo já glorificado para os discípulos? Sim. Tu já entrar nesse assunto Sim. Questão do... É que quando ele volta, ele não volta com um corpo que ele recebeu na encarnação. Ele é um corpo visível, é um corpo tangível, né? Tanto que ele come com os discípulos, mas ele não está sujeito mais à lei da gravidade, por um exemplo. Ele entra no cenáculo e não bate na porta. E simplesmente aparece. Então isso me dá um entendimento de que é um corpo que é visível, eu pego, toco. Tomé não toca nele? Toca aqui, Tomé. Tomé acredita. Mas ao mesmo tempo, ele sobe... Caminho de Emaús também, que ele some. Caminho de Emaús, ele some. Ele vai partir o pão, eu imagino a cena dele partindo o pão. Eu acredito, né, o texto me faz imaginar que quando eles viram as marcas na mão dele, quando ele foi partir o pão, ou ele tinha uma forma peculiar de partir o pão diferente dos demais, que abriram os olhos dele, né? Ele desaparece, né? Ele aparece no caminho de Damasco para Saulo, né? Também. E depois desaparece, né? Então ele tem um corpo, Jesus tem um corpo glorificado. É o mesmo corpo que Paulo fala em 1 Coríntios 15, lá no final, que os que creem em Cristo também terão, né, na ressurreição. Então a ressurreição de Jesus nos proporcionou ressuscitar também. Se Jesus não ressuscita, a gente também não vai ressuscitar. Ele foi o primeiro. Por isso que Paulo chama ele de primícia. Ele é o primogênito entre os mortos. Ou seja, ele foi o primeiro. Quanto a filho de Deus para salvar, ele é o unigênito. O unigênito é único, não tem outro. Mas para a ressurreição de mortos, não é unigênito, é primogênito. Porque quando alguém é filho único, ele é filho único. Ele não é chamado de primogênito quando ele é único. Né? Esse é meu filho único. Agora, se tem mais de um filho, aí ele é chamado de primogênito, o primeiro. Então Jesus é o primeiro, ele é o primogênito. Por quê? Porque depois dele terão segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, quanta contagem que ele sabe que vai ter, que são os que ressuscitarão também depois dele.
Você tá falando quando ele ressuscita que os túmulos foram abertos, era isso? Não, não, não. Ali é uma evidência. Ali foi um milagre, né? E é um texto difícil. Explica Porque- isso. Como é que foi isso, mesmo? Porque ele só tem um versículo, né? Em Sim. Mateus, só tem um versículo. Que quando ele morre, algumas pessoas ressuscitaram ali. E eles caminharam ali na cidade Uhum. e apavoraram algumas pessoas, né? Tá aqui- Ali não é glorificado, ali Não, ali. foi um milagre mesmo. ali foi Como um se fosse milagre. Lázaro. Como se fosse Lázaro. Entendi. Lázaro, ele ressuscitou. Na verdade, ele reviveu. Mas depois morreu de novo. É verdade. Pô, tem um negócio de Lázaro maneiro, cara. Manda aí, falar. pastor. Tem um negócio de Lázaro maneiro. O Lázaro, ele acaba sendo um eco escatológico. O que é isso, né? Jesus, ele sempre pregou sobre a ressurreição. É um tema de Jesus pregar. E a ressurreição de Lázaro é o último milagre antes da crucificação dele. Ele ressuscita Lázaro, ele vai para Jerusalém e lá ele já é preso e depois ele é morto, né? Então é uma ressurreição que já prenuncia a própria ressurreição dele e a dos demais. Por que Lázaro é um eco escatológico? Porque Lázaro ele acaba servindo de exemplo da ressurreição do último dia. Vocês estão lembrados que quando Jesus chega, ele pergunta para Marta assim: Marta, creia, o seu irmão há de ressuscitar. Ela diz assim: eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Que ressurreição é essa do último dia? É a ressurreição escatológica, no dia do juízo, no dia da vinda do Messias, todos irão ressuscitar. Beleza? Então, Marta crê nisso. Então, aqui já vai uma defesa para Marta, né? A galera critica a Marta às vezes porque teve um dia que ela quis ficar fazendo a tarefa do lar, Ah, é verdade. né? Uhum. Aí Maria E ficou com a Maria melhor lá, parte. Cara, Marta entendi de teologia, cara. É E mesmo? de escatologia, mano. Você tá doido? Eu sei, Senhor. Na ressurreição do último dia. Então ela É conhece. verdade, verdade. Ela conhece escatologia. Teologia. Só que Jesus, naquele momento, estava falando não só do último dia, mas queria trazer de volta Lázaro naquele dia, Momento lindo. naquele momento. Porque ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. E uma coisa é você fazer, outra coisa é você ser. Entre ser e fazer são duas coisas diferentes. Jesus, ele não só ressuscita, ele é a ressurreição. Então quem olha para Jesus, ele é a ressurreição encarnada. E aí tem uma palavrinha no grego chamada vida, a palavra vida no grego, ela tem duas vertentes. Ela pode ser traduzida como zoe ou como psique, né? Psique é mais conhecida, é a alma, a vida da alma. Então nós temos uma vida da alma. O zoe é uma vida sobrenatural. É uma vida que independe de fatores externos. Quando Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida, ele está dizendo: eu sou a ressurreição e o zoe. Ou seja, eu tenho uma vida em mim mesmo. Ou seja, a vida de Jesus não depende de fator externo. A minha vida e a sua, a nossa, nós recebemos de Deus. Nós não vivemos por nós mesmos. Mas Cristo não. Ele vive por si mesmo. É como se fosse uma fonte inesgotável. Isso torna a ressurreição de Jesus... Já vou voltar no Lázaro, tá? Porque a gente vai entrando aqui, né? Tá legal, tá legal. Isso torna a ressurreição de Jesus ainda um fator mais poderoso ainda. Porque se ele é o zoe de Deus, ele é uma fonte inesgotável de vida, o fato dele se entregar na cruz é um amor que João diz que é de tal maneira, é um amor sobrenatural. Porque como que alguém que é a fonte da vida morre? Já parou para pensar nisso? Você imagina uma fonte que jorra água. Por mais que você queira botar uma pedra ali, a água vai arrumar um jeito de passar. Então você imagina a morte tentando roubar a vida de Jesus. Pensa aí. Eu vou pegar, mas ele produz mais. Eu pego, ele produz mais. Eu pego, ele produz mais. Ou seja, ele é uma fonte inesgotável. Ele é o zoe. Beleza? Então isso torna o sacrifício dele ainda mais extraordinário. Porque ele fala para o discípulo assim: olha, ninguém me tira a vida.
Eu mesmo a dou. Por que ninguém me tira a vida? Porque ele é o Zoe, cara. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. A morte não tem poder sobre ele. A morte não tem nenhum poder de tomar a vida dele. Então, já que a morte não tem um poder, ele se sujeitou por amor. Ele diz, ninguém me tira a vida. Eu mesmo a dou e tenho o poder de tomá-la de volta. Ou seja, se Jesus não liberasse aquela frase na cruz assim, ó, Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito, ele estaria agora até lá. Porque a morte não tem poder sobre ele. Caramba, verdade. Não tem poder sobre ele. Então, quando ele chega diante de Marta, ele fala assim, Marta, eu sou a ressurreição e o Zoe e a vida. Seu irmão ressuscitar. Então, ele vai usar Lázaro como um exemplo escatológico. Quem é Lázaro? Lázaro é alguém que morre esperando Jesus chegar. Se você ler a história de Lázaro, você vê. Ele está doente. Ele manda um mensageiro. Chama Jesus. Chama ele para vir aqui ajudar a gente. Jesus demora. Propositalmente. Chega 4 dias depois. Quando Jesus sai de lá, Lázaro estava vivo ainda. Lázaro tá na expectativa de que Jesus chegue. Só que quando Jesus chega, ele já está morto. Então quem é Lázaro? Lázaro é alguém que morreu aguardando Jesus chegar. Mas não conseguiu ficar vivo aguardando ele vir. Morreu. Mas não tem problema. O próprio Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Então Lázaro é um eco escatológico. Lázaro é um exemplo da igreja que está aguardando Jesus chegar. Mas tem muitos que já morreram aguardando de vir. Quantas pessoas já pregaram para nós dizendo Jesus vem e já morreram? Diversas. Verdade. Pode ser que a gente também continue pregando que ele venha e não dê tempo. E a gente também vá. Mas não tem problema. Porque ele é a ressurreição e a vida. Ele chegou diante do túmulo de Lázaro e chamou ele. Quando ele diz, Lázaro, vem para fora, ele traz de volta Lázaro à vida. E ele está dizendo que é isso que vai acontecer com aqueles que creem nele. No dia da vinda dele, ele vai trazer de volta a vida os que estão sepultados. Tipo um ato profético? Isso. Lázaro, ele é um eco escatológico. Eco escatológico, no Eco caso, escatológico. é o termo. É. Caramba, eu ainda tô no que o senhor falou sobre se Jesus não entrega o espírito dele, estaria Sim. até... Porque realmente, porque ele foi açoitado demais. Sim. Então, assim, foi humilhado ao ponto de, tipo assim, eu acho que muita gente não aguentaria Não aguentaria. passar o que já teria ido em partido há muito tempo. Ele Sim. não, continuou. Ele continua. A morte não tem poder sobre Caramba, ele. Ele é o Zoe, cara. Isso é uma coisa que eu nunca tinha... É porque quando você vai na exegese do texto lá da palavra, né? Aí quando ele É entrega... o Zoe. Desculpa, pastor, é uma fonte sobrenatural. Maneiro. Uma fonte de vida. A vida de Jesus não é a vida do homem. A nossa vida é dependente. A dele não. A dele ele vive por ele mesmo. É uma fonte inesgotável, pô. Como é que a morte... Não depende de nada externo. Nada externo. É só ele. Ele é uma fonte que move nele mesmo. É o eu sou o que sou. É isso que eu ia falar. Então, por isso que ele se fala, eu sou. Por isso que ele diz eu sou. A teologia de João trabalha essa ideia, né? Da divindade de Jesus. Êxodo 3,14. Qual o teu nome? Moisés pergunta para a sarça. Eu sou o que sou, enviou a voz. Pô, eu sou o que sou é um atributo de eternidade. Ou seja, eu sou em mim mesmo. Eu não gosto de usar a palavra existir para Deus, que quem existe somos nós. Deus não existe. Ele é. Deus é. Por isso eu sou. Ou seja, ele é nele mesmo, sem fator externo. Como que a morte tem poder de arrancar a vida dele se ele é a fonte inesgotável? Pô? Então se torna um negócio assim, fantástico, cara. Quando afirmam que Deus não existe, realmente ele não existe. Não existe. Nós existimos, Deus não. Deus é. Não existe. Quando o cara falasse pra tu, ó, Deus não existe, fala, realmente não existe, não. Aí o Lázaro, o Lázaro, Tô sem água. o Lázaro, Pega lá, por favor. o Lázaro, ele é um exemplo escatológico. Tanto que, quando você vai acompanhar a história dele, e a narrativa de João é essa, João também é muito simbólico, o Apocalipse que o diga, né? João, o Evangelho também é. Então, quando você vê Lázaro saindo da tumba, Jesus fala assim, retirem a pedra, e quando ele sai enfaixado, perceberam? Sim. Aí ele fala assim, tirem a faixa dele,
retirem a faixa, ou seja, ele precisa de ajuda para tirar o chamado aquele o pano mortuário, e na cabeça eles usavam sudário, que é um pano que encobre só a cabeça. Fazia parte do ritual fúnebre judaico também, tá? Eles enfaixavam tudo. Não sei como é que Lázaro veio, cara. Se ele veio pulando, se ele veio engatinhando, não sei. Rolando. Não sei. Mas ele veio enfaixado. E Jesus fala assim, ajudem ele, tirem a faixa. Beleza? Tirem a faixa. Ele entrega a família novamente. Se você seguir o relato bíblico de João, você vai chegar no capítulo 20. Lá a ressurreição de Jesus. Volta aqui de novo. Lá, Não, pode ficar aí, Biga. Depois a gente pega, depois relaxa. lá a ressurreição de Jesus, né? Tem o mesmo cenário. Jesus também é enfaixado. Tem um sudário também, igual Lázaro. Está numa tumba parecida com a de Lázaro, que tem uma pedra. Na tumba de Lázaro, alguém tira a pedra. E na morte de Lázaro, na ressurreição, alguém ajuda ele a tirar a faixa. Quando João chega no capítulo 20, a pedra já está removida. Ninguém tirou. E detalhe, os panos mortuários de Jesus já estavam no chão. E o sudário já estava na pedra, enrolado à parte. Jesus não precisou de ajuda alguma. A pergunta é, por que Lázaro precisou de ajuda para desatar o sudário e o pano mortuário e Jesus não precisou? Uma pergunta boa, né? Porque a ressurreição de Lázaro não é escatológica. Ela é só um exemplo. Ele voltou a morrer. Ele precisaria de novo ser sepultado como foi. A ressurreição de Jesus, ela é escatológica. A morte não pode mais levá-lo. Então ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele ressurgiu para nunca mais morrer. Por isso ele não precisa de ajuda. O corpo dele é glorificado. O sudário, que é o pano mortuário de Jesus na cabeça, está colocado à parte. E aquilo ali tem um significado muito profundo. É como que se Jesus ressurgisse de dentro para fora. Cara, isso aqui é algo fantástico, cara. Imagina Jesus deitado sobre a pedra e o pano mortuário do sudário enrolado na sua face, como se ele levantasse e como se ele passasse. Assim como ele passou pela porta, sem bater, ele passa pelo pano. Por isso que João diz assim, e o sudário estava enrolado à parte. Estava do mesmo jeito. E aqui eu vou dar uma prova da ressurreição de Jesus. Para a galera que não acredita. O jeito que João narra a história bíblica, o túmulo foi imexível. Não teve ninguém que entrou ali para mexer no corpo dele. Os panos estão no mesmo lugar e o sudário estava no mesmo lugar da pedra. Ou seja, Jesus saiu por conta própria, sem ajuda de ninguém. Ou seja, do mesmo jeito que colocaram ele no pano mortuário, ele saiu. E os panos ficaram lá. Se roubassem Jesus, você acha que se roubassem o corpo dele, alguém ia ter o cuidado de desenrolar ele, tirar o sudário. E mesmo se desenrolasse, não estaria na mesma posição. Não estaria na mesma posição. Então aquilo ali, João faz questão de narrar aquilo ali para deixar como uma evidência. Ninguém mexeu no corpo dele. Ele ressuscitou porque ele tem o poder sobre a morte.